Com a vinda dos povos indígenas às grandes cidades, como lidar com o choque entre as culturas? Choque cultural é algo que acontece desde que povos de culturas diferentes se encontraram. Tá? Então, é algo com o que nós temos que lidar, tá? Mas nós podemos nos preparar para o choque cultural. Então, a primeira questão é o respeito pelo outro. Saber que se o outro se apresenta de uma forma diferente, utiliza a língua de forma diferente, se expressa pela literatura de forma diferente, isso deve ser respeitado. Tá? Então, os gestos que o outro utiliza, a roupa, as expressões faciais, tudo isso podem causar choque cultural. Encontrou dificuldades para desenvolver o seu trabalho sobre os povos indígenas? Muita dificuldade. A primeira dificuldade foi esclarecer para muitas pessoas que essa literatura existia. A segunda dificuldade foi encontrar material de pesquisa, porque muitas vezes eu chegava a uma livraria e se eu dizia o nome de um autor indígena, obviamente a pessoa não conhecia, e a pessoa me encaminhava para a estante de livros infanto-juvenis, porque a pessoa digitava no computador o nome do autor que eu tinha que soletrar e pela capa, as capas dos livros indígenas muitas vezes lembram literatura infanto-juvenil. Este, por exemplo, é literatura infanto-juvenil porque inclusive é escrito por crianças. Mas há muitos que enganam. Então, por exemplo, esse texto é um texto escrito para um público mais maduro, mais adulto. Qual a melhor solução para manter a cultura indígena diante da migração em massa? Eu acredito que este verbo manter a cultura indígena deve ser problematizado. Porque o que significa manter a cultura indígena? É uma visão de que a cultura não é dinâmica. O que eu acredito é que todas as culturas são dinâmicas, elas se transformam. Então a cultura indígena, ela não é mantida, a cultura indígena é transformada. Professora, muitos povos de etnia indígena estão migrando de suas terras de origem para as grandes cidades. Você tem alguma ideia do porquê isso acontece? Bom, existe um conjunto, né, de fatores, de coisas que levam à migração dos indígenas das suas áreas para a cidade. Mas entre elas assim, talvez a principal, a pobreza que esses povos eles estão entregues. Bom, eu acho que primeiro que deve ter uma falta de oportunidades para eles lá, sendo acuados, né? Muitos sendo acuados, inclusive pela pressão do homem branco que chega, né? E vai modificando a paisagem deles e, portanto, modifica o modo de vida deles e eles acabam vindo para cá. Na sua opinião, esse fato te atrapalha ou te afeta negativamente de alguma maneira? Bom, eu vou falar que me atrapalha não, porque veja, eu até vejo assim com carinho, com esperança a presença deles aqui, mas me afeta, né? Porque a maior parte deles acaba ficando na pobreza. Atrapalha de maneira alguma. O afetar negativamente é assim. Quando eu vejo, por exemplo, afeta no sentido de que eu vejo as pessoas numa situação de penúria, ou às vezes brancos que têm ojeriza a ver o índio na cidade. Como você visualiza a cultura e a crença indígena? Eu aprendi a respeitar todos, né? Eu vejo assim como uma grande riqueza do país, pena que ela não é devidamente valorizada. Então, aí uma coisa assim muito específica. Porque como eu gosto muito de carnaval, e carnaval desde sempre para mim foi uma referência de escola de samba, e envolve muito cultura indígena, tem um pouquinho de conhecimento de lenda, nada prático, empírico com as pessoas, com o índio mesmo. Você realizou alguma atitude que considera benéfica aos índios? Ou seja, ajudar financeiramente alguma ONG ou comprar seus manufaturados? Se sim, o que? E se não, por quê? Bom, o que eu já fiz foi comprar os seus manufaturados, né? Eu participei uma ocasião, não sei se aqui em Curitiba é feito isso, mas em Florianópolis existe uma certa feirinha dos índios que habitam aquela região.
aí você pode comprar os artigos dele. Também uma coisa que é muito pessoal. ONG de cabeça assim eu não me lembro, mas eu tenho certeza de que quando eu vejo uma criança, uma família indígena, eu acabo sempre, quando acontece deles virem pedir uma coisa ou tem alguma coisa para vender, eu acabo comprando sempre. O meu nome é Yara. Eu moro na Amazônia junto ao meu povo. Nós não usamos roupas e nunca estamos conectados com o mundo lá fora. Nós comemos com a mão. E usamos arco e flecha para a caça. Era desse jeito, pelo menos em 1500. Por que a gente tem que mudar e não podemos continuar sendo nós mesmos?